Sou Marlene Fengler, deputada estadual por Santa Catarina, tenho 52 anos e eu sou natural de uma cidade chamada Itapiranga, que é no extremo oeste de Santa Catarina, mas hoje resido aqui em Florianópolis. A minha infância foi uma infância muito feliz, assim, de uma criança que nasceu na roça, literalmente. Eu nasci no interior de Itapiranga, né? Então realmente meu pai tinha uma chácara. E eu era muito feliz com as brincadeiras que a gente tinha ali, né? E se eu sou o que eu sou hoje, com certeza foi graças àquilo que meus pais me ensinaram e o que eu vivi na minha infância. Aos 12 anos, pela primeira vez, a gente ganhou uma televisão. E aí de um tio que deu uma televisão pra gente, colocaram energia elétrica, então a gente ganhou uma televisão. E aí eu comecei a assistir novela na época. E aí eu comecei a querer ser secretária executiva, que eu comecei a ver nas novelas e tinham secretárias executivas e eu achava o máximo aquilo. E a aeromoça, que eu achava o máximo também. Pequenas coisas que começaram a me despertar para um mundo que existia e que a gente não conhecia e que eu queria conhecer. Eu comecei a formar na minha cabeça um sonho, que era sair dali e conhecer outras realidades. E tentar, né, estudar para ser alguém na vida, né? Na época eu achava que eu poderia ser mais do que ficar ali trabalhando na roça dia e noite sem saber aonde aquilo me levaria. Então, e aí eu comecei a correr atrás. Eu saí de casa quando eu tinha 14 anos. Aí eu fui para a cidade de Itapiranga para poder estudar. E na época, assim, para fazer o segundo grau, eu tive que sair de casa porque não tinha como me deslocar. Não tinha, na comunidade que eu morava não tinha escola, não tinha segundo grau. Comecei a trabalhar no Banco Nacional, trabalhei 2 anos e meio no Banco Nacional. Trabalhei na agência de publicidade durante, acho que uns 2 anos. Jorge Bornhaus, na época, se elegeu senador. E aí ele me convidou para continuar em Brasília, fui trabalhar no Senado, trabalhei 8 anos no Senado com ele. E depois eu voltei para cá. Aí eu, nesse meio tempo, sempre participando de eleições, eu conheci o que é hoje meu marido, numa eleição também em Chapecó. E aí eu acabei voltando aqui para Santa Catarina e aí vim trabalhar aqui na Assembleia Legislativa. Acabei sendo a primeira mulher chefe de gabinete da presidência, que foi para mim também um papel muito importante, né? E que começou a despertar já óbvio, desde Brasília, mas mais ainda aqui o interesse pela política, né? Depois eu fui coordenadora da Escola do Legislativo e concorri aí em 2018 e ganhei, né? Fui eleita, né? Em 2018 e estou aqui esses 2 anos aí já sendo como deputada estadual. A gente precisa, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, tendo um pouco mais de empatia, se colocar no lugar do outro mas fazer isso assim, parar a sociedade como um todo. A gente tem ou a gente está indo por um caminho, eu percebo isso hoje, e eu sempre falo que eu acho que a gente está vivendo uma crise de identidade do ser humano, porque as pessoas só pensam em falar mal dos outros, criticar, tudo que os outros fazem tá errado, e não é assim, não pode ser assim. A gente precisa pensar mais em construir propostas, projetos, a gente precisa reaprender a trabalhar e viver em comunidade, aproveitar o que os outros pensam para transformar em coisas boas, em vez de fazer o contrário, em vez de criticar, em vez de achar que está tudo errado, que todo mundo está errado. Porque quando você ocupa um espaço como é o de deputada que eu estou aqui, você começa a entender isso assim, com muito mais clareza. É preciso para que por exemplo, para que eu possa apresentar projetos de lei interessantes, eu preciso que outras pessoas me ajudem, eu não construo isso sozinha, porque eu não conheço todas as realidades. Então, se eu apresento um projeto de lei na área da educação, por exemplo, eu vou falar com pessoas que são ligadas a essa área, para que aquilo que vai virar uma lei, ou que pode virar uma lei, seja uma coisa que beneficie o maior número possível de pessoas. A gente precisa criticar quando você pode agregar. Aí sim, critica propositivamente. Então, mais uma vez, a gente quer mudar, a gente tem que participar, não tem outro jeito.